Olá, amigos. Como é bom ter você comigo mais uma vez na continuação do nosso estudo dos 10 dias de oração rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. Nós estamos no terceiro dia e hoje estudaremos o tema Vencendo no Juízo Investigativo. Nosso texto para começar hoje está em Isaías 43, verso 25, que diz: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Jesus Cristo, ele nos dá a garantia de que toda vida que nós temos pecaminosa será apagada e será renovada nele por meio dos seus méritos. Imagine uma escola. E numa escola nós temos dois resultados possíveis: aprovados ou reprovados. Mas imagine que a nota de corte, a nota para que você possa ser aprovado, seja a nota 10. Assim, nessa média final, o aluno que tira 9,5, 9,8, 9,9, ele será reprovado da mesma forma que aquele aluno que tira 2, 1 ou até 0. Quando se trata de nossa vida, em termos de pecado, a Bíblia nos diz que todos os seres humanos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Inclusive, a Bíblia também nos dá a certeza de que não existe nenhum único ser humano justo o suficiente que não peque, nos diz Eclesiastes no capítulo 7, verso 20. Assim sendo, quando se trata de redenção, quando se trata de salvação, nenhum ser humano tem os méritos, tem garantias de que ele mesmo pode alcançar a sua salvação. E é aqui que entra Jesus Cristo nos oferecendo a sua salvação. Nós estamos vivendo em um período de juízo investigativo, em um período de julgamento, onde Deus está confirmando a nossa decisão de ser salvo ou não ser salvo. Jesus Cristo, ele nos coloca diante de Deus, ele nos coloca diante do juiz como alguém digno de ser salvo, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do sacrifício que Cristo fez lá na cruz por nós. Em Cristo nós temos todas as garantias da salvação. E, inclusive, é por isso que nós encontramos textos na Bíblia, como de Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás, ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Dia após dia, ele tenta arrancar de nós a bênção, a maior condição que Jesus Cristo colocou sobre nós, que é a condição de salvação. E ele nos acusa com uma acusação séria e severa, acusação de pecado. Acusação essa da qual nós, com nossa própria força, não temos como argumentar diante de Deus, não temos como nos defender diante de Deus, da sua justiça, não temos como nos livrar dessas acusações. Então Cristo, como nosso advogado, pela vida perfeita que ele teve aqui na terra, pelo sacrifício que ele fez por nós, assumindo a morte eterna que caberia a nós, Cristo nos defende e com os argumentos do Calvário,
ele nos coloca digno diante de Deus e nos livra das acusações de Satanás. Cristo nos purifica de todo o pecado e nos defende, ele intercede diante de Deus por nós. Todos que tenham aceitado o sacrifício de Cristo, todos que tenham aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal, terão seus pecados perdoados. Eles serão purificados, eles serão limpos e estarão diante de Deus, confiantemente, erguidos, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós estamos vivendo no período do juízo investigativo e cabe unicamente a nós a responsabilidade de considerar sobre a nossa vida, sobre o que nós queremos ou não diante da salvação ou da perdição, diante da oportunidade que Cristo coloca à nossa disposição. É nosso dever, então, uma vez aceitado a Jesus como nosso Salvador, vigiar e orar para que a gente não perca a salvação que Satanás tanto tem tentado tirar de nós. Nós não somos convidados a julgar as pessoas, a definir quem está certo ou quem está errado. Somos convidados a considerar a nossa própria vida, descobrir qual traços de caráter estão nos afastando cada vez mais de Deus, descobrir qual atitude nós precisamos abandonar, descobrir como está a nossa condição diante de Deus e, sabendo disso, deixar que Cristo transforme a nossa vida, renunciar nossas próprias opiniões, nossos próprios conceitos de salvação e deixar que Cristo nos defenda, que Cristo nos purifique. Precisamos chegar até Deus, confessar os nossos pecados, pedir nosso perdão a Deus e permitir que os méritos de Cristo nos purifique e nos justifique. Desde 1844, Jesus Cristo executa o trabalho que nós chamamos de juízo investigativo. E nós precisamos entender quão importantes são esses momentos. Precisamos buscar entender qual é a nossa condição diante desse momento tão importante. Quando chegar o nosso dia, quando chegar a nossa hora, quando chegar o momento do nosso julgamento, qual será a nossa condição? Estaremos perdidos ou estaremos salvos? É preciso lembrar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como nós não sabemos o dia nem a hora do nosso julgamento, o dia nem a hora da nossa análise, cabe tomar a decisão de estar a todo instante, em todos os momentos, nas mãos do Senhor. Não podemos deixar que o pecado nos distraia das coisas eternas, que o pecado tire de nós a atenção que nós devemos dar para a questão da salvação, que o pecado tire de nós a atitude que nós devemos ter de estudar a palavra de Deus, pois as Escrituras é o que nos esclarece sobre a nossa condição e sobre a atitude certa que nós devemos tomar de entregar a nossa vida a Deus hoje. Quando Cristo morreu, Ele nos salvou da condenação do pecado. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, entregamos nossa vida a Ele, confessamos nossos pecados e pedimos perdão, Ele então nos liberta da culpa e do poder do pecado, que em breve será erradicado quando Jesus voltar. Que nós possamos então agradecer a Deus pela sua salvação em nossa vida. Vamos orar?
querido Deus e eterno Pai. Quão maravilhoso é saber que nós podemos chegar até Ti confiantemente por causa dos Teus méritos. Que a despeito da nossa condição de pecadores, nós podemos ser justificados em Ti. Por isso, Senhor, nos justifique, nos purifique, nos salve, em nome de Jesus. Amém.